Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra diz assim no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e Ele faz os meus pés como das cervas, e me fará andar em lugares altos. O profeta era encarregado de levar uma mensagem em alguns momentos de esperança, em outros momentos de juízo. O profeta era um portador da mensagem de Deus, da palavra do Senhor para o seu povo. Se na figura do sacerdote havia a representação do povo para com Deus, através da oferta de sacrifícios, através da expiação do pecado do povo sendo apresentada diante do Senhor no altar, na figura do profeta o caminho é o contrário, é o inverso. Há uma representatividade de Deus para com o povo. O sacerdote falava do povo para Deus e o profeta falava de Deus para o povo. Eram homens usados pelo Senhor, homens simples, nem todos eles vieram de nobreza, de famílias nobres. Isaías, por exemplo, veio, mas Oséias era fazendeiro. Alguns até possuíram um certo histórico, como Samuel, por exemplo. A Bíblia menciona desde o seu nascimento, até antes do seu nascimento, na verdade. Outros surgem de repente, como Elias. Além de ser um mensageiro do Senhor, eles possuíam também as suas lutas, as suas adversidades, as suas crises, os seus temores. E Abacuque evidencia bem isso. É interessante porque, embora todo o livro de Abacuque ele tenha assim um teor, uma profecia, e uma série de questionamentos acerca do agir de Deus, utilizando uma nação pagã para ferir a sua nação escolhida, nós vemos o tempo todo aqui no livro de Abacuque os conflitos do profeta. Eles estão evidenciados. E ele não mede palavras naquilo que são os seus questionamentos, mas nós vamos lendo o livro de Abacuque e entendemos nos seus 3 capítulos. E nós podemos entender da seguinte forma. No primeiro capítulo, existe um Abacuque questionador, cheio de dúvidas, olhando as circunstâncias e as temendo. Um Abacuque que não entendia porque Deus agia daquela forma e porque Ele permitia com que aquelas coisas acontecessem. Esse é o Abacuque do capítulo 1. Até quando, Senhor? Até quando gritarei violência e tu não escutarás? É um Abacuque questionador. Mas no capítulo 2, Abacuque ele muda o seu posicionamento. Ele mesmo não tinha mudado ainda no capítulo 2, mas ele muda a sua postura. Ele, ainda que indagando, ainda que questionador, ele fala, eu me colocarei na fortaleza e ouvirei o que o Senhor tem para mim. E ele passa a dizer o seguinte, olha, agora eu não vou só falar. Se no capítulo 1 ele só falava e reclamava, no 2 ele diz, eu ainda terei os meus questionamentos, mas eu vou ouvir o que Deus quer falar. E no capítulo 2 ele começa a ouvir. Se no 1 você tem o questionador, no 2 você tem o observador, e ele passa a ouvir a voz de Deus e a escutar, e Deus ele revela para ele talvez o grande segredo, não só do livro de Abacuque, mas de toda a palavra de Deus. O Senhor fala, Abacuque, o justo viverá pela fé. E isso vem como uma espada afiada no coração de Abacuque. Ao mesmo tempo quebra a dureza e todos os questionamentos, conforta e consola a alma do profeta, mesmo no meio de tantas dificuldades. Nós sabemos, as circunstâncias, elas rugem como um leão, elas nos amedrontam e esmorecem qualquer fé. E não foi diferente no caso de Abacuque, mas a fé dele no capítulo 2 foi renovada. E aí chega no capítulo 3 um outro Abacuque. Se no 1 é o questionador, se no 2 é o observador, no 3 é o Abacuque crente. É aquele que crê independentemente das circunstâncias. Ele passa a ter uma visão espiritual da coisa. A fé não é uma venda, ela não te faz ficar cego acerca das circunstâncias. A fé é um olho. Ela te faz enxergar com um outro olhar e ignorar as circunstâncias. Não que você não as veja, você até pode ver, mas você ignora, porque você passa a observar tudo, inclusive as circunstâncias, com o olhar da fé. E no capítulo 3, Abacuque ele
profere uma oração em forma de cântico. E ele diz, no texto que nós lemos, porque ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mantimento, que não tenha ovelhas nem vaca nos currais, todavia, ainda que isso tudo aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que tudo dê errado, ainda que tudo vá mal, ainda que tudo diga não, eu me alegrarei no Senhor. É isso que a fé proporciona. Gratidão em meio ao caos, alegria em meio ao desespero, paz em meio à turbulência. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, ele larga aquela mentalidade do capítulo 1 de questionador. Ele sai daquele estado superficial do capítulo 2, de alguém que queria ouvir a Deus, mas tinha um monte de questionamento dentro de si. E ele passa assim a viver pela fé. Ele diz, o Senhor é a minha força. Ele não está afirmando que o produto da vide é a força dele, que a figueira que não estava florescendo era a força dele, que a oliveira que não estava dando seus frutos era a força dele, que os campos que não produziam mantimento era a força dele. Não. Nada disso seria a força dele, porque se o fosse, ele não tinha força nenhuma, porque nem isso ele tinha. O Senhor é a minha força. Meu irmão, ainda que tudo dê errado, ainda que tudo esteja dando errado, minha irmã, o Senhor é a nossa força. Porque se não é a tua, você ainda é o Abacuque do capítulo 1. Ele fará os meus pés como das corças, e me fará andar nas alturas, ou me fará andar em lugares altos. Quando tu chega num lugar alto e tudo fica lá embaixo, você se torna inatingível. É uma posição de excelência. Será que você já está no lugar alto, no deserto? Ou você ainda está lá embaixo? Ainda está no capítulo 1, o Abacuque questionador. Ou no capítulo 2, o Abacuque que até escuta, mas tem um monte de conflito dentro de si, que passa a mudar apenas na metade para o final do capítulo, quando o Senhor fala que o justo viverá pela fé. Ele entende que mesmo diante das circunstâncias mais terríveis, do dia mais denso, mais nublado, o sol da justiça brilharia em algum momento para ele. E a fé tirava ele. A fé tem essa capacidade de nos tirar da dimensão que nós estamos, nos tirar da realidade que estamos inseridos, por pior que seja, e nos levar a uma realidade que aos olhos humanos nós não enxergamos. Eu me lembro que, eu até contei isso numa live uma vez, eu estava numa empresa, eu ganhava muito pouco nessa empresa. Eu olhava para a vida dos meus amigos e tudo dando certo, né? Eles estavam prosperando no Senhor, assim, tudo direitinho, com as suas famílias, e a minha vida destruída. E o salário que eu ganhava não dava nem para pagar as contas. E era muito pouco. E todas as vezes que eu pedia ao Senhor uma palavra, o Senhor me dava palavras que, na minha forma de ver, naquela época, era absurda. Eram palavras absurdas. Deus aí sempre falava que os anos que foram perdidos pelo gafanhoto iam ser restituídos, que as plantações e as lavouras seriam abundantes. O Senhor falava coisas que eram surreais, que não entrava na minha cabeça aquilo. Às vezes eu encarava até como um deboche. Eu falava assim, não é possível, Deus deve estar me zombando de mim, encarnando. Só pode. Eu não compreendia. Porque quando o Senhor ele observa a nossa vida, ele não vê o agora somente, ele vê toda a nossa vida. Ele tem a capacidade de ver aquilo que acontecerá, ou seja, aquilo que ele reservou para nós. Então o Senhor estava falando de algo que eu não enxergava, não tinha o olhar da fé. Como eu falei, a fé nos tira da realidade que estamos e nos leva a uma outra realidade. Quando passamos a olhar com a fé, nós ignoramos essas circunstâncias. Mas eu não conseguia sair dessa situação. Eu não conseguia ter esse olhar. No deserto nós devemos ter esse olhar. Porque aí você ignora tudo que você está vivendo. Por mais pesado, por mais triste, por mais denso, por mais complicado que seja, você passa a ignorar e a enxergar somente o milagre, a restauração, as promessas. Meu irmão, minha irmã, confia. Deus tem a capacidade de transformar deserto em campo florido. Deus consegue transformar a terra sedenta em mananciais de água. Deus faz, Deus transforma, Deus opera. Mas nesse momento, não seja o Abacuque do capítulo 1, nem do 2, mas seja do 3. O Abacuque cujo nome significa abraço. O Abacuque que foi abraçado pela presença de Deus na vida dele, pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo e pela fé. Porque o justo, ele viverá por isso. Somente por isso. Pela fé. A paz do Senhor Jesus.